Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui gravar um vídeo muito especial. É uma história sobre uma moça chamada Beth Thomas e que denominaram a história dela como a ira de um anjo. Você pode estar me perguntando por que eu vou fazer esse vídeo, por que eu vou falar sobre ela. Em primeiro lugar, as crianças, desde pequenininha, elas já demonstram muitas coisas sem uma comunicação clara. Por exemplo, o seu filho pode não chegar para você e contar tudo o que está acontecendo com ele em sala de aula. Mas quando você vê o seu filho sendo agressivo, o seu filho não se sociabilizando bem com outras crianças, uma criança que bate na avó, agride a mãe, se machuca, tudo isso são sinais de que algo não vai bem. Eu vou contar para vocês a história desta mocinha, Beth Thomas. A mãe de Beth morreu quando ela tinha 1 ano de idade e ela e o irmão dela ficaram com o pai, ela e o irmãozinho. Ela era abusada constantemente pelo seu pai e os médicos identificaram o abuso por volta de, aqui está escrito 1984, é mais ou menos isso. E nessa mesma época, ela e o irmão eles foram acolhidos e adotados. O casal que adotou esses dois irmãozinhos era um casal cristão. O casal se chama Jim e Julie. Eles estavam casados há 12 anos e eles queriam muito ter filhos. Então por aí você imagina com quanto amor e quanto carinho a Beth e o seu irmão John foram recebidos pelo casal Jim e Julie. Bom, Beth tinha 2 anos e o seu irmão 7 meses quando eles foram adotados. Beth e John começaram a ter comportamentos estranhos. Beth tinha pesadelos de um homem caindo sobre ela e machucando. Ela começou a ficar violenta com os pais, com os irmãos, com os animais, matava os bichinhos, os pássaros. E ela também molestava o seu irmão. Ela era agressiva com tudo e com todos, sempre, o tempo todo. Certa vez ela respondeu, aí depois também tem isso. Ela também, depois de toda essa situação, os pais resolveram colocá-la num tratamento psicológico. E ela, certa vez, ela respondeu para o psicólogo que se ela não fosse trancada no quarto toda noite, porque nessa época ela já estava sendo trancada no quarto, os pais tiravam as facas, tiravam tudo que fosse assim que pudesse machucar, porque viram que ela estava sendo um perigo, tanto para ela como para os pais e para o irmão. Então ela revelou para o psicólogo que se ela não ficasse trancada no quarto toda noite, ela pegaria uma faca na cozinha e esfaquearia os pais e os irmãos até a morte. Ela disse que ela queria que o irmão e os pais morressem porque ela foi tão machucada, que ela não queria ficar perto das pessoas. Devido ao abuso que ela sofreu, ela começou a ter um comportamento inapropriado. Se masturbava em público sem entender que era errado. Isso, gente, muitas crianças fazem. Se masturbar em público. Eu não vou citar nomes aqui porque vai ficar desagradável talvez num futuro, mas eu tenho casos na família de uma criança que começou a se masturbar com 2 aninhos e eu era chamada na escola por causa desse comportamento e eu realmente ficava triste porque para mim aquilo era uma coisa que ela estava pedindo atenção, querendo se explorar e alguma coisa estava errada, algum abuso ela pode ter sofrido. Só que para as pessoas que assistem ficam escandalizadas, acham aquilo um absurdo e não entendem que a criança não deve ser recriminada na hora e falar, ei, não faça isso. Não, eu comecei a lidar com essa criança mudando o foco daquilo que ela estava fazendo. Ela estava ali se masturbando, assistindo um desenho e eu falava assim, olha, vem aqui, vamos brincar de uma brincadeira? Ou então, você não quer Danone?
e ela parava de fazer o que estava fazendo e eu achei muito melhor, mas acontece que os seus irmãos não faziam isso, eles, olha mãe, o que ela está fazendo, e aquilo ela chorava, se sentia triste, com raiva. Bom, a Beth, às vezes, ela até se machucava e sangrava quando se masturbava, e os pais tinham que levar a Beth às pressas para o hospital. Ela era agressiva com tudo e com todos. Apesar de todo o amor, todo o carinho que aqueles pais que a adotaram tinham com a Beth, né? Parecia que ela não melhorava. Em abril de 89, ela foi encaminhada para uma clínica que tratava de crianças com desordem emocional e eles acharam por bem deixar a Beth ali, isolada de tudo e de todos, para um tratamento mais intensivo. E lá ela foi diagnosticada com transtorno de apego reativo. É um severo distúrbio psicológico que afeta crianças e bebês. A principal característica desse transtorno de apego reativo é a falta de sociabilidade e empatia, uma interação social inadequada. E isso começa antes dos 5 anos de idade e é associada ao recebimento de cuidados, ou seja, que tipo de cuidados essa criança recebeu para ela estar agindo dessa forma. Então, antes de você às vezes falar, essa criança é insuportável, essa criança, olha o que ela está fazendo, olha como ela está agindo, olha, ela mostra as suas genitais, ou ela não deixa que ninguém veja, ela põe a mão dentro da sua cuequinha ou da sua calcinha, se masturba, que absurdo. Não, você às vezes, muitas vezes, você tem que prestar mais atenção e ver que essa criança pode estar pedindo socorro. Graças a Deus, a Beth teve ali os pais carinhosos, e os pais extremamente carinhosos e amando aquela menina como sua filha, preocupados com seu irmãozinho, a levaram a uma clínica especializada. E lá que ela foi diagnosticada, ela começou a conseguir sentir amor, ela começou a conseguir sentir afeto depois de algumas semanas. Ela começou a sentir empatia. Nessa clínica que ela ficou internada, ela tinha que pedir tudo. Tinha que desde pedir água, pedir para ir no banheiro, para reconstruir o que era certo, o que era errado, porque ela não tinha noção disso. A autoestima, os valores, né, o respeito aos pais dela, porque ela não tinha, o sentido de tudo foi sendo reconstruído nessa clínica. Em 1989, foi quando ela foi chamada, né, o caso dela, de A Ira de um Anjo, porque nós temos aqui, se vocês procurarem no YouTube, entrevistas dela, porque o psicólogo começou a gravar e fazer um documentário sobre ela, e aí você vê ela na espontaneidade dela contando tudo o que aconteceu com ela. A sua última entrevista foi em dezembro de 89, né, após fazer terapias por muitos anos. Atualmente ela tem uma vida normal, ela é enfermeira, faz palestras sobre métodos de criação dos filhos e sobre a terapia do apego. Suas realizações profissionais lhe renderam vários prêmios e a tornaram uma mulher bem-sucedida. Hoje se dá bem no trabalho, na família e ajuda crianças que sofreram de abuso. Bom, gente, por que eu fiz esse vídeo? Contei toda a história da Beth. Não foi para ser mais uma pessoa a expor essa moça, porque muita gente vai, expõe, as pessoas ficam julgando, mas cada pessoa reage a uma situação da sua infância de uma forma. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de lembrar o que eu comi ontem, o que eu fiz ontem, mas eu lembro, né, das surras que eu levei quando eu era criancinha. Eu lembro que quando eu tinha 3 aninhos de casa, 3 aninhos de idade, eu fugi de casa para poder fugir de uma surra do meu pai. Era um dia chuvoso e eu fugi, bati na porta de um vizinho chamado Jamil. E depois a minha mãe conta que eu falava Jamil, Jamil.
abre a porta que o Geraldo, que era meu pai, se chama Geraldo, quer me pegar, ele vai me bater. E ele foi ali, era um senhor bem alto, forte, me abraçou, me acolheu e me levou depois e falou, por favor, não batam nela. Então eu tinha muito medo, tanto que eu não chamava, quando eu era muito pequenininha, nem meu pai de pai. Eu chamava de Geraldo, porque a minha mãe dizia assim, olha, você obedece, porque o Geraldo vai chegar. Uma outra coisa aqui no relato da Beth é que ela matava os animais. Eu lembro que eu também tive esse episódio. Talvez você que esteja assistindo também vá se identificar. Meu filho já matou um pintinho, meu filho já matou um esquilinho, um passarinho, e não julgue por isso. Às vezes, muitas vezes a criança está tão revoltada e o animalzinho indefeso é a forma com que ela vai pegar aquilo e fique com raiva. E eu não lembro eu fazendo essas coisas, eu era muito pequenininho. Eu tinha 2, 3 aninhos, no máximo 3 anos e meio, mas assim, minha mãe sempre contava isso, né? Eu lembro uma vez que uma sobrinha minha perguntou, então, gente, não julgue, porque a criança pede socorro nesses atos. Se seu filho está agressivo, se seu filho mudou a personalidade, então que você possa estar preparado para poder, como essa mãe adotiva e esse pai, eles socorreram Beth com psicólogos, terapias, uma clínica especializada em pessoas com desordem emocional, e ela foi realmente ajudada. E hoje a gente vê quantas crianças, né? Tudo que a gente hoje a gente deve à nossa infância. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. E quando for mais velho, não se desviará dele. Seu filho, ele pode até sair um pouquinho do caminho, mas ele volta. Porque quando ele foi pequenininho, as primeiras coisas que foram ensinadas foram a palavra de Deus, o amor. Beije, abrace o seu filho, diga que o ama, diga que ele está protegido e converse bastante, porque se aconteceu alguma coisa, você que tem costume de deixar seus filhos dormirem fora, deixar os seus filhos na casa de vó, tio, não se engane, porque às vezes a pessoa da família, muitos, inúmeros casos, o abuso vem de dentro da família, tá bom? Então que você possa estar refletindo, que você possa amar mais as crianças, ter mais tolerância, prestar mais atenção naquele aluno que de repente ele é rebelde, agressivo com você. Talvez ele esteja tendo um relacionamento muito ruim com a sua mãe dentro de casa, com seu pai, e que a gente possa realmente ajudar a construir um futuro melhor para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.